Então vamos lá, pessoal. Acredito que a maioria das pessoas que iriam entrar já entraram. E a gente vai começar o nosso treinamento de hoje. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês que estão por aqui para aprender mais a respeito do sistema Questor, especificamente no assunto de E-Social, pelo qual é o motivo do nosso treinamento de hoje. O treinamento de E-Social ele foi dividido em duas etapas. Hoje acontece a primeira etapa, onde que vai ser falado a respeito das configurações iniciais e das tabelas iniciais, e na semana que vem vai ser feito a parte onde que vai ser explicado a respeito do fechamento da folha. Quem vai passar o treinamento para vocês é o Marcos, ele está por aí, ele já abriu a câmera e vai abordar o treinamento com vocês, então aproveito também para agradecer ao Marcos pela disponibilidade dele em repassar esse treinamento a vocês. Um outro ponto é que eu gostaria de falar para vocês, a gente teve outros treinamentos que foram concedidos de forma gratuita pela New Valley nas últimas semanas, que foram abordados os temas de DIRF e de DCTF Web. No chat, eu deixei para vocês o link onde que vocês podem consultar a gravação desses treinamentos. Então, é gratuito, vocês podem ir lá e acessar. Caso vocês tenham alguma dificuldade na DIRF, que tem algumas pessoas que ainda estão necessitando fazer a conferência da DIRF, correções nos informes de rendimento, é importante que vocês consultem esses treinamentos, porque pode ser que ali esteja a solução de vários problemas que vocês possuem no momento, tá? Então, está ali, livre acesso para vocês, podem assistir quantas vezes quiser, querem compartilhar com os colegas de vocês, fiquem bem à vontade também, tá? Temos o canal de atendimento que é via chat, que vocês conhecem, que é pelo site da Movidesk, então newvale.movidesk.com, vocês acessam com o usuário e senha de vocês, exclusivo de vocês, e é importante que eu fale aqui que esse usuário, ele de preferência, ele não pode ser compartilhado com outras pessoas, para a gente poder manter a pessoalidade no contato com vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade no atendimento via chat, eu repassei também ali no chat o meu contato, vocês podem me chamar no WhatsApp e conversar comigo para a gente conseguir encontrar qual é o melhor caminho para atender vocês via chat. Temos um outro canal de atendimento que é via consultoria. Via consultoria, vocês vão conversar diretamente com a Liliane. Então, ela faz o alinhamento com vocês da agenda dos nossos consultores, inclusive o Marcos é um dos nossos consultores da folha de pagamento. Então, caso vocês tenham interesse de algum atendimento exclusivo para vocês, em formato de consultoria mesmo, é com a Liliane que vocês vão conversar. Caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer do nosso treinamento de hoje, vocês vão poder fazer o envio diretamente pelo chat, tá? Então, diretamente pelo chat que eu estou escrevendo ali para vocês, vocês também vão poder enviar as dúvidas para o Marcos, só que ele vai responder só no final. Então, vocês podem ir elaborando as questões de vocês, quem sabe no decorrer vocês vão anotando em um bloco de notas, ou mesmo podem já ir escrevendo dentro do chat, mas o Marcos, ele tem um roteiro para o treinamento de hoje, e pode ser que algumas dúvidas que vocês tenham lá no começo, no decorrer do treinamento, ele já vai explicando. Então, quem sabe é melhor vocês reservarem as dúvidas de vocês, e no final, expor se ainda vocês continuaram com a dúvida, tá? Então, era esses os recados iniciais que eu gostaria de comentar com vocês. A nossa previsão de término de treinamento é às 16 horas, então aí a gente tem mais ou menos umas 2 horas para tratar com vocês a respeito desse tema. Reforço que hoje será a primeira etapa do treinamento, e na semana que vem, no dia 30 de abril, vai ser o treinamento da segunda etapa do E-Social. Então, se você está participando hoje, já anota na sua agenda para que semana que vem, nesse mesmo horário, você esteja aqui participando da segunda etapa do nosso treinamento. Muito bem, pessoal? Mandem um joinha aí para mim, se ficou claro até aqui, e aí eu vou repassar a bola para o Marcos. Tudo bem? Maravilha. Marcos, é contigo. Agora eu vou fechar o microfone, fechar a minha tela aqui, e aí você pode. Tá certo, Angélica, obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como a Angélica comentou, eu me chamo Marcos,
Eu vou compartilhar minha tela aqui, uma apresentação breve em relação ao conteúdo de hoje. Só confirmem se vocês já visualizam a tela, por favor. Já está dando para ver a tua tela. Sim. Uhum. Isso. Certo. Beleza. Então, eu me chamo Marcos Antônio dos Santos, eu sou administrador por formação. Estou há 4 anos na New Valley, sendo desses 4 anos eu já tenho, né, uma experiência maior com o Questor, tanto na parte de suporte quanto nas implantações também, voltada à folha de pagamento do Questor. Como a Angélica comentou, o treinamento, né, esse EAD referente ao e-social, ele foi dividido em 2 etapas. Então, hoje a gente vai focar mais na parte inicial do e-social, ali no que se refere desde a configuração da empresa, lá no gerenciador de empresas, o cadastro do certificado digital na API do sistema, a vinculação do certificado, né, quando outorga via procuração, ou quando é o certificado próprio, né, quando utiliza o próprio certificado da empresa. Também vamos focar um pouquinho ali na questão da duplicação das configurações da empresa, quando é empresa transferida, ou até mesmo uma empresa nova, né? Tem alguns macetezinhos, algumas coisas dentro da folha que a gente consegue fazer ali na hora da configuração, para estar auxiliando, para estar ganhando tempo, né? Nessas configurações iniciais ali da folha. E voltado à parte do e-social mesmo, a gente vai passar ali pelas datas, né? Aquela data inicial da configuração da empresa, tanto para empresas novas quanto para empresas transferidas. Tem gera bastante dúvidas, né? Essas datas de quando é empresa nova, quando é empresa transferida. O cadastro da anotação tributária, né? A classificação tributária da empresa. Eu tenho visto bastante divergências, tanto nas implantações quanto nos atendimentos, algumas questões ali em relação à classificação tributária 1 e 2, né, que elas têm algumas diferenças principalmente para as empresas do Simples. Certificado próprio, quando é o próprio certificado da empresa, né, e certificado do sócio, quando é utilizado o eCPF, né, ele precisa vincular o certificado ao CPF do sócio ali no momento de fazer a configuração. E, por fim, o envio dos eventos iniciais, né? Os eventos de tabela S1000, S1005, S1020 e S1010, né? Que é a carga inicial da empresa, e que a partir desse envio a empresa ela fica apta, né? A tudo que é feito nela dentro do sistema, tudo que é criado, cadastrado, alterado, ele cria os eventos para transmitir a informação para dentro do ambiente do e-social. E também aqui um pouquinho referente à configuração quando a alteração da classificação tributária. Coloquei 2 exemplos aqui, que é quando a empresa é excluída do Simples Nacional, né, que ocorre geralmente no mês de janeiro, e também quando é alteração de porte, né, quando é MEI, que a empresa ela não é obrigada a fazer o envio do e-social e ela passa a ser do Simples, né, quando ocorre uma alteração do porte da empresa. A gente vai passar por esses assuntos nesse primeiro momento, né, que é referente às configurações iniciais da empresa, ali para tentar minimizar os erros na hora de transmitir as informações, transmitir os eventos iniciais, né, para quando chegar lá no fechamento da folha, não precise, talvez, excluir todos os envios já feitos para ter que corrigir ali, por exemplo, a S1000 da empresa que foi com a classificação incorreta para dentro do ambiente, certo? Como a Angélica comentou, as dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação, vocês já podem ir deixando no chat, e ao final a gente vai ter um momento para responder essas dúvidas de vocês, tá bom? Vou trocar a tela aqui. Conforme eu vou apresentando, se vocês quiserem dar um joinha ali, ou colocando algum emoji, só para eu saber da interação de vocês também com relação ao conteúdo, tá já? Então, voltado aqui para a parte inicial, que seria a configuração da empresa,
Então, a empresa, né, o cadastro dela inicia a partir da configuração dela dentro do gerenciador de empresas. Então, aqui eu cadastrei uma empresa com dados reais para que a gente possa utilizar essas informações para transmitir ela para dentro do ambiente restrito, né, que é o ambiente de testes biosocial, para a gente poder ver na prática também como funciona. Então, você precisa ter a empresa toda ela cadastrada dentro do gerenciador de empresas, né, seja a próprio departamento pessoal, ou normalmente tem um setor específico que faz o cadastro da empresa, né, nos escritórios, seria ali a parte societária, mas o que precisa ter é a aba 1 do estabelecimento, ela toda cadastrada com as informações da empresa, a aba 2 referente ao cadastro dos sócios, a configuração inicial da empresa, e a aba 4, que fica a parte dos históricos. Então, aqui nessas abas, é somente clicar no ícone de atualização, aqui que ele carrega todos os dados. Uma informação que normalmente dá erro na hora de gerar, principalmente a S1005, é aqui a aba do KNAI. Então, quando a tela do KNAI aqui, ela está em branco, ou então a tela é dividida em duas partes, e a data inicial, né, do KNAI, da abertura da empresa, ela fica informada em dois campos. Pode ocorrer de não ficar informado nessa última tela aqui embaixo. Isso vai gerar uma pendência na S1005, quando você for transmitir ela, por conta de que não tem essa data informada. Então, sempre que cadastrar a empresa e atualizar as informações aqui, se atentar de que carregou a data, né, a data inicial da empresa, tanto aqui nessa parte de cima, que é onde vai as informações da atividade federal, a data inicial, quanto aqui nessa tela de baixo aqui, justamente porque a 1005 ela pega a informação aqui dessa tela para poder gerar o envio lá para dentro do ambiente do e-social. E aqui, por fim, a outorga, né, que seria a procuração da empresa quando utiliza o certificado do escritório para transmitir as informações para dentro do ambiente do e-social. Aqui no campo início da vigência da outorga, é orientado sempre a colocar a data de início da responsabilidade do escritório para com a empresa. Então, se a empresa veio transferida de um escritório para o seu escritório, a data que a gente orienta a colocar é sempre a do primeiro dia da competência em que ela vai iniciar no escritório. Então, no exemplo aqui, é 1 de abril de 2026. Se é uma empresa nova, é uma empresa que foi constituída no mês de abril, um exemplo. Então, você vai colocar a data de vigência da outorga a partir da data de abertura da empresa. Então, se a empresa foi constituída dia 22 de abril de 2026, por exemplo, você vai informar o início da vigência, 22 de abril de 2026. Aqui no campo final, você vai colocar uma data futura. Geralmente, o prazo máximo para uma procuração, né, quando é feito, é de 5 anos. Então, geralmente, a informação fica aqui, o prazo máximo ali da procuração também, de 4 ou 5 anos, né, a depender de como que é feita as procurações em cada escritório. E aqui você vai carregar o certificado digital, né, vai carregar o certificado que já está informado dentro do sistema. Você vai ver posteriormente como que faz para carregar o certificado. Aqui nos grupos de outorga, você pode selecionar todas as informações, pode dar um clique com o botão direito e desmarcar todos ou marcar todos, né, se caso eles já não estiverem selecionados. E por fim, você só salva para que o sistema registre a informação. Situações que podem ocorrer de não transmitir as informações para o e-social, quando você chegar já lá na etapa de transmissão. Você cadastrou toda a empresa, cadastrou a aba 1, cadastrou a aba 2, configurou a aba 3, atualizou as informações aqui do histórico da empresa, do histórico de responsabilidade legal, a aba do KNAI está cadastrada certinho, com as informações das datas nos dois campos, mas a outorga, a procuração não foi cadastrada. Tá? E essa empresa em questão, ela vai utilizar a procuração do certificado do escritório. Quando chegar lá na etapa de enviar as informações,
vai travar o lote de envio com o erro de que o número da inscrição do transmissor precisa ser idêntico ao das informações que estão sendo enviadas. Então, nesse caso, geralmente, ou foi vinculado, que pode ocorrer de ter mais de um certificado cadastrado aqui, né? Ou foi vinculado um certificado que não tem procuração para aquela CNPJ que você está enviando as informações, ou o certificado vinculado está vencido, né, que ele fica gravado aqui os certificados vencidos, foi vinculado, então, um certificado com uma data que já expirou, ou então não foi cadastrado a aba da outorga, no momento de cadastrar a empresa. Então, são alguns dos erros que acontecem quando você vai transmitir as informações iniciais da empresa, quando a empresa utiliza a outorga. Feito o cadastro aqui da empresa no gerenciador de empresas, você pode, tanto pelo menu aqui de cadastros no gerenciador de empresas, certificado digital, você vem, aqui tem a opção de certificado outorga e consultar certificado digital. Se você acessar pelo menu da folha de pagamento, e vindo no menu de cadastros, certificado digital, você tem a opção de adicionar ou atualizar certificado. Então, cadastrei a empresa no gerenciador de empresas, eu preciso acessar um dos módulos que tenha essa opção de adicionar o certificado, para que eu possa adicionar ele na API do sistema. Até um tempo atrás, era obrigatório ter o certificado instalado na máquina para que as informações do e-social fossem transmitidas. Com essa alteração via API, então você envia o certificado para a API do sistema e aí ele fica salvo na nuvem do próprio sistema. Então, dispensando que você precise ter ele instalado na máquina para transmitir as informações para o e-social. Você precisa ter ele ainda instalado, né, para poder acessar ali o ECAC, o e-social, o FGTS digital. Mas agora, para transmitir as informações, basta você adicionar ele na API do sistema. Então, clicando ali em adicionar, vai abrir essa tela com esses três campos. Você vai selecionar aqui nos três pontos o certificado que você deseja incluir. Então, o certificado aqui ele já está incluído, né? Eu incluí ele hoje pela manhã para poder testar. Vai selecionar o certificado e vai digitar a senha do certificado. Vou clicar em executar. Se aparecer qualquer outra mensagem na tela do sistema diferente de certificado atualizado com sucesso, é porque ou a senha que você digitou aqui nos campos está incorreta, ou não foi registrado o certificado lá na instalação, durante a instalação do sistema, que geralmente fica no servidor. É quando precisa acessar a pasta de instalação e registrar as cadeias do certificado dentro da instalação do sistema. Mas aí ele vai aparecer uma tela de erro, vou colocar uma senha errada aqui. Vai aparecer, né, uma tela de erro, nesse caso aqui a senha informada está errada, ou nesse caso teria que corrigir a senha, buscar a senha correta. Se for outra mensagem, aí geralmente é a questão de registrar o certificado, aí fica dentro do servidor, na pasta de instalação do sistema. Adicionei o certificado no sistema, o próximo passo é vincular ele na outorga, para que eu possa vincular ele aqui dentro, depois, né, no cadastro da empresa. Então, cadastrei o certificado, volto aqui em cadastros, certificado outorga. Essa opção ela tem disponível tanto no módulo da Folha, quanto aqui no módulo do gerenciador de empresas. Certificado outorga, que eu posso fazer pelos dois módulos. Eu venho em cadastros, certificado digital, certificado outorga. Aqui ele vai ter todos os certificados que já foram adicionados, né, para poder vincular na outorga. O que eu vou utilizar já está vinculado, eu posso adicionar ele novamente. O sistema não vai barrar a inclusão dele. Quando eu cadastro, ele aparece aqui, então, os dados, aparece o vencimento, o certificado.
E aqui, em consulta certificado digital na API, você consegue consultar todos os certificados que estão inseridos na API do sistema. Na aba ativos, todos os certificados que estão com a validade vigente, os que estão próximos do vencimento e os certificados que já estão vencidos. Aqui você consegue excluir ele, aí ele limpa da API do sistema. Tá? Incluir o certificado no sistema, como eu vou utilizar a procuração, eu preciso voltar no cadastro da empresa, acessar a aba outorga e vincular o certificado aqui dentro. Nesse caso, eu havia vinculado no certificado 4. Se eu quiser incluir o 5, eu vou precisar excluir esse cadastro para poder selecionar o 5. Vou informar a data. E aqui marco todas as opções. Salvei. Vai ficar salvo, então, a procuração aqui para que eu possa transmitir as informações iniciais e todas as outras informações referente à empresa. Pessoal, se puderem me dar um joinha ali, só para eu saber se está tranquilo até aí, como que está indo, eu agradeço. Certo, então, o próximo passo seria o cadastro da empresa dentro aqui da folha de pagamento. Vou fechar todas as telas. Eu estou logado em uma empresa que já tem cadastro, né, na folha. Eu preciso cadastrar, então, aquela empresa nova que foi cadastrada lá dentro do gerenciador. Vou selecionar a empresa, a 37. E aqui, quando é uma empresa nova, o sistema vai sempre dar essa mensagem. A empresa selecionada não está cadastrada no módulo folha de pagamento. Deseja fazer a configuração agora? E ele dá 3 opções. Sim, duplicar de outra empresa. Eu vou usar as configurações de uma outra empresa para configurar essa empresa nova. Aqui a gente orienta sempre a você usar as configurações de uma empresa que tem o mesmo porte da que você está configurando. Você pode até utilizar empresas padrões, empresas modelo para fazer essas configurações. Então, pegar uma empresa do comércio, do simples, da área de comércio, para duplicar as empresas que vai ter o mesmo porte. Empresas de prestação de serviço, para você duplicar as empresas que terão as mesmas atividades. Empresas ali que é do lucro real, presumido, que aí já muda a configuração, né, por conta da questão ali da parte patronal da folha, se usa uma empresa que você tenha já com esse porte cadastrado, para configurar uma nova empresa que você vai cadastrar, que também é do lucro real ou do presumido, e que, por sinal, vai ter também a parte patronal ali incidindo dentro dos cálculos da folha de pagamento. Assim acontece com as empresas que são concomitantes, empresas que têm desoneração na folha, então você pode sempre usar a configuração de empresas que você já tem no sistema para configurar outras que ela vai ter ali, se não o mesmo porte, mas pelo menos que seja as configurações iguais a essa que você está configurando, tá? Você pode configurar ela manualmente, aí você clicando aqui, ele vai abrir aquela tela de configuração do menu ali, configurações, configurador inteligente, e aí você tem que configurar campo a campo, né? É uma tela bastante extensa, são várias abas para configurar, ou não, né? Cancelar, você vai configurar a empresa em outro momento. Nesse caso aqui, a gente vai duplicar as configurações de uma outra empresa. Então, a gente clica aqui em duplicar, vou selecionar uma empresa de origem, no caso aqui eu vou selecionar a empresa 34, a filial 1, vou marcar todas as opções para que o sistema já duplique a configuração de todas as abas. Se caso houver alguma configuração já existente nessa empresa, eu posso marcar para que ele altere as configurações. A data inicial. Como essa é uma empresa nova, foi aberta
em abril de 2026, eu posso colocar a data de abril de 2026. Se ela fosse uma empresa que está vindo transferida de outro escritório e você vai precisar replicar as folhas desde 2026, a orientação é colocar a data da opção 1 de 1 de 2026. Ele vai criar as configurações ali da GPS, do porto da empresa, tudo a partir de 2026. Ou se você vai precisar replicar as folhas de anos anteriores, a orientação é colocar a data do dia 1º de janeiro do ano em que você vai precisar replicar essas informações. No caso aqui, vamos colocar abril de 2026. E o campo e-social. Esse campo é o que geralmente impacta quando você vai transmitir as informações lá para dentro do e-social. Porque o que acontece? Acaba que esse campo fica em branco e aí ele vai duplicar a data da empresa que você usou como modelo para duplicar as informações. Então, digamos que essa empresa 34, e ela já tem uma configuração do e-social desde 2020, desde maio de 2020. Quando eu duplicar as informações da empresa 34 para a empresa 37, ele vai jogar a data de configuração do e-social igual da empresa 34, 1 de maio de 2020. Quando eu for transmitir as informações iniciais dessa minha empresa nova, vai dar erro lá a primeira coisa que vai dar erro é na S1000, porque se ela é uma empresa nova que foi aberta em abril de 2026, o próprio e-social vai rejeitar a informação, que ele não vai encontrar dados na Receita Federal com data de maio de 2020. Então, por isso a gente orienta sempre. O campo e-social, você vai informar a data da competência em que o escritório assumiu a responsabilidade da empresa, que pode ser abril de 2024, 2026, se for uma empresa transferida, ou pode ser a data de abertura da empresa, no caso de empresas que foram abertas dentro da competência. Ela pode ser qualquer dia do mês. Pode ser, por exemplo, a empresa foi aberta dia 22 de abril. Então, a data vai ser 22 de abril de 2026. Ele vai criar a configuração do e-social com a data de 22 de abril. E aí já não vai dar erro quando você for transmitir os dados iniciais. Tá? Esse caso vai ficar 1 do 4. Digamos que a empresa está vindo transferida de outro escritório. Cliquei para executar. O sistema vai criar a configuração da empresa e eu vou conseguir acessar a empresa para fazer as demais configurações, cadastrar os funcionários ali, fazer importação da folha, ou até mesmo replicar as folhas. E-social. Então, como o treinamento é voltado ao e-social, para que a gente chegasse nessa parte do e-social, né, eu preciso passar ali desde o início do cadastro da empresa, a vinculação do certificado no sistema, o cadastro da outorga, né, vincular a outorga do certificado no cadastro da empresa, duplicar a empresa o cadastro da empresa dentro do módulo folha de pagamento, para agora a gente chegar aqui no cadastro do e-social. Então, a área de trabalho do e-social, para fazer a configuração, nesse caso, eu dupliquei a configuração, né? Então, quando eu abrir a tela da configuração aqui, ele deveria ter carregado a data de configuração. Bem lembrado. Se a empresa que eu dupliquei as configurações não tiver configuração do e-social, ele não vai duplicar a configuração para a empresa que eu dupliquei. Deixa eu só vir aqui na empresa 34.
como ela não tem configuração, não tem como eu duplicar uma configuração que não existe. Eu vou criar aqui rapidinho uma configuração para poder duplicar lá para outra. Então, repetimos aqui a ação de duplicação. Como ela já tem configuração feita, ele vai me apresentar essa mensagem. Empresa 37 já possui configuração existente na folha de pagamento. Deseja realmente substituir? Clique em sim para ele substituir. Essa operação é irreversível, deseja realmente continuar? Sim. Aí o sistema faz a gente passar um pouquinho de vergonha. Como não duplicou a configuração, eu vou criar ela manual e já vou passando os campos, campo a campo aqui junto com vocês. Eu vou colocar a data de 1 de abril de 2026. Como eu estou fazendo teste, então eu não vou usar a opção 1, que é de produção real. Aí eu iria alterar as informações dentro do ambiente de produção da empresa. Então, eu vou usar a opção 2, que é a produção restrita. Então, ele vai mandar as informações para dentro do ambiente de testes do e-social. Tá? Então, no caso, quando é produção, você vai mandar os dados reais, a produção mesmo da empresa, você vai usar sempre a opção 1. Nesse caso, vamos utilizar a opção 2. Versão do layout do e-social, deixa sempre a opção padrão, porque aí ele vai puxar direto das opções aqui, das opções gerais do sistema, de acordo com o último layout vigente do próprio e-social. O faseamento da empresa. Se você abrir o cadastro, se é uma empresa já existente, se você abrir o cadastro da empresa no e-social, ele vai te mostrar qual que é o faseamento que a empresa pertence. Geralmente, as empresas do Simples é o grupo 3, aí você seleciona a opção de acordo com o final do CNPJ. Aí, empresas da classificação 99, né, é grupo 2, e o grupo 1 são as empresas com faturamento acima de 78 milhões. Nesse caso, é uma empresa do grupo 3, porque ela é uma empresa do Simples. Processa a matriz, sim, porque as informações serão enviadas da matriz, tanto matriz quanto filiais, serão enviadas pelo mesmo sistema, mesmo escritório. Se no escritório fosse feito matriz em um local e filial em outra, aí você iria selecionar uma das duas opções. Não, então eu não processo a matriz, eu só faço as informações da filial. Aí ocorre que vai subir toda a parte ali, a S1005 da empresa, a alocação tributária, e você consegue enviar toda a parte referente aos funcionários, afastamentos, rescisões e a folha de pagamento, 1200 e 1210. Porém, o fechamento vai ser sempre pela matriz. Quem fecha a folha de pagamento é a matriz com a 1299. Então, o fechamento é sempre pela raiz 001 do CNPJ. E não com o envio de eventos de tabela. E aí, nessa opção, você vai mandar as informações da filial também com os eventos de tabela para dentro do e-social. Tá? Nesse caso, vai processar a matriz, classificação tributária 1, quando é empresas do Simples, ou empresas do regime geral, né, que é presumido, ou então a 99, que é pessoas jurídicas em geral. Aí ele vai ter
a contrapartida lá dos 20% patronal, RAT, FAP e a parte dos terceiros. O que ocorre sempre as dúvidas em relação à classificação 1 e 2. A 1, ele vai tributar somente a parte do INSS descontado dos funcionários. A 2 é para empresas enquadradas no regime do Simples, porém com tributação previdenciária não substituída. Nesse caso, ele vai tributar a parte do INSS descontada dos funcionários e os 20% da empresa. Ele só não vai tributar a parte dos terceiros, lá o 5.8, o 4.2, de acordo com o que na atividade da empresa. Então, pode ocorrer de você acabar enviando uma classificação tributária com o código 2, porém, a empresa é do Simples e ela só não tem tributação da parte patronal. Aí, quando chega lá no fechamento da folha, e lá dentro do E-Social vai estar tributando os 20%, aqui no sistema não. Para alterar essa classificação tributária, é preciso excluir todas as informações da folha que já foram enviadas, para que o sistema e o próprio E-Social aceitem uma alteração de classificação tributária. Então, ocorre, às vezes, que a gente pega erros de alteração de S1000, que você está alterando da 1 para 99. A empresa era do Simples e passou a ser do regime geral, preço real ou presumido. Porém, ele já mandou a folha de pagamento. Isso ocorre quando a empresa ela é excluída do Simples em janeiro, porém a folha de janeiro, às vezes a de fevereiro, acabou sendo fechada com uma empresa sendo do Simples ainda, e aí depois eu preciso retificar as informações. Aí eu estou tentando mandar uma S1000 de alteração de classificação 1 para 99, mas lá o E-Social me retorna o erro. A alteração de S1000 só é aceita durante todo o período de vigência que não tenha nenhuma informação da folha de pagamento transmitida. Isso ocorre quando as 12.00 e as 12.10 do mês já foram processadas pelo E-Social. Aí, para eu conseguir fazer a alteração dessa classificação tributária, eu preciso excluir todas as informações de S1210 e S1200, aí reagendar essa S1000 para que o E-Social aceite ela e depois fazer todo o envio de volta da folha de pagamento, enviando a 1200 e enviando a 1210, para que o E-Social reconheça que a empresa alterou o porte dela, né, alterou a classificação tributária, e ele automaticamente, quando você envia as informações, ele calcule, né, calcule as bases em cima dos 20% patronal, ele vai calcular o RAT, o PAP, a parte referente aos terceiros, e vai te dar as informações. Então, sempre que ocorrer alteração de porte da empresa, seja do Simples para... O que mais acontece é do Simples, quando ela sai do Simples e vai para o lucro real ou presumido, né? Sempre procurar enviar a informação de alteração para o E-Social antes de você fechar a folha de pagamento. E se você já enviou as informações da folha de pagamento, primeiro você faz a exclusão, para depois você enviar a S1000 de alteração. Tá? Então, aqui, o código 1 é para empresas do Simples, o código 2 é empresas que são do Simples, geralmente as empresas enquadradas no anexo 4 do Simples Nacional, né? Ele vai tributar a parte previdenciária e não tem só ali a parte dos terceiros. A classificação 3 é para empresas concomitantes, né? Que é quando ela tributa em todos os anexos do Simples, e aí a partir da classificação 3, que o E-Social vai reconhecer que em um mês ela pode ser que ela não tenha tributação previdenciária, só vai ter o INSS dos funcionários, em outro mês ela pode ter a tributação dos 20%, o que vai validar lá dentro do E-Social é a classificação 03. A 4, que é do MEI, né, como eu comentei no início, o MEI ele não é obrigado a transmitir o E-Social, a menos que ele tenha funcionário. Se ele tiver funcionário registrado, aí ele passa a ser obrigado a ter a folha de pagamento, né, e a transmitir o E-Social. Eu não vou passar por todas, né? Vou passar aqui
as mais comuns, né, que a gente utiliza. A 21, pessoa física, exceto segurado especial. E a 22, segurado especial, inclusive quando for empregador doméstico. A 21 é utilizado geralmente quando é produtor rural, pessoa física, né, KIPF. Então, é utilizada a 21 e a 99, que é pessoas jurídicas em geral, né? Então é utilizado para empresas que não são não estão enquadradas no simples, não são pessoa física, não é concomitante, são, né, todas os outros partes de empresa. Indicativo de ME e EPP, se ela tem indicativo, essa informação consta geralmente no cartão do CNPJ da empresa. Se a empresa é cooperativa ou não, se ela tem indicativo de construtora ou não. O campo contador e o campo sócio não é obrigatório informar. Até um tempo atrás era obrigado a informar um dos dois campos. Se tem indicativo de acordo internacional para isenção de multa, então esses aqui são casos bem específicos. Se a empresa é desonerada, então, se sim ou se não, é a partir desse campo, quando se seleciona que ela é enquadrada para desoneração, que o sistema vai gerar a 1280 lá no fechamento da folha. Tá? Se você deixar marcado como não aplicável, o sistema não vai gerar a 1280 quando você for enviar o fechamento da folha. Indicativo de tributação do simples na folha, se sim ou não. Então, também é a partir desse indicativo que ele vai tributar o simples, indicativo de tributação do PIS sobre a folha. É a partir desse campo que o E-Social vai identificar se tem ou não o PIS sobre a folha e vai levar as informações para dentro do fechamento da folha. Código adicional identificador de evento, esses campos aqui é orientado a sempre deixar com 00. E a identificação de tabela, agora ele está vindo como campo desabilitado. Ele vai carregar sempre o código da empresa. No aqui está 37 e ali embaixo também está o 37, que é a partir desse código que é utilizado para consultar as rúbricas lá dentro do E-Social. Então, se vocês já devem ter percebido que quando vai consultar as rúbricas dentro do E-Social, tem empresas que têm 4, 5 identificadores de tabela. Então, possivelmente, ou ela já trocou de escritório várias vezes, e cada escritório cria, né, a sua identificação de acordo com o sistema que utiliza, ou a própria empresa, né, o próprio escritório criou outra configuração para a empresa, e no momento que ela criou a outra configuração do E-Social, ela alterou o código de identificação de tabela. Aí, então, ele vai criar outro histórico lá dentro do E-Social. Se a entidade pública, né, ou do regime próprio da Previdência Social, se sim ou não. Se a entidade entidade educativa sem fins lucrativos, se sim ou não. E se é empresa de trabalho temporário, se sim ou não. E mais aqui embaixo, certificado digital. O que impacta aqui? Se eu deixar marcado como não, obrigatoriamente, eu preciso carregar o certificado da empresa aqui nesse campo. Então, eu não posso carregar o certificado da contabilidade nesse campo do certificado. Quando eu for mandar as informações, o E-Social vai rejeitar os eventos, porque o CNPJ registrado no certificado não é o mesmo da empresa que você está enviando as informações. Então, se eu marcar como não, no campo utilizar outorga, obrigatoriamente eu preciso carregar o certificado da empresa. Digamos que seja esse certificado aqui que eu vou carregar. Eu sempre preciso dar um tab para que ele carregue a data de vencimento aqui nesse campo de baixo. Se eu só carregar o certificado e salvar, esse campinho aqui do vencimento, ele não vai carregar a data e ele também impacta no envio, porque é como se o certificado não tivesse cadastrado ali na empresa. Então, o sistema ele não consegue validar a data de vencimento do certificado. Então, sempre que eu carregar o certificado, eu dou um tab para que o sistema carregue ali o certificado digital. Tá? E se eu utilizo o outorga, eu marco como sim, o sistema ele vai desabilitar os campos,
E aí eu já vou ter a procuração, né, previamente cadastrada lá no gerenciador de empresas, para que eu possa fazer a transmissão dos eventos. E aqui um outro campo que também pega bastante nos envios é a inscrição do transmissor. CNPJ, para casos em que eu vou transmitir as informações de uma filial, porém com o certificado da matriz, ou se eu vou transmitir as informações da empresa com o certificado do sócio da empresa. Aí eu preciso selecionar uma das duas informações e colocar aqui, no caso, se for o CPF, preencher o CPF do sócio da empresa. Se for o CNPJ, informar o CNPJ da matriz. No caso, CNPJ é quando eu vou transmitir os dados de uma filial, porém com o certificado da matriz. A filial, ela não, nesse caso, ela não tem certificado. Tá? Então, esses dois campos, eles só habilitam quando o campo aqui, utilizar outorga, ficar marcado como não. Quando ficar sinalizado como sim, ele desabilita os campos. E, por último, aqui, os bloqueios do e-social. Desbloqueada porque a empresa está apta a transmitir as informações para o e-social. Bloqueio automático, empresas no GEM, é quando foi baixado a empresa lá no gerenciador de empresas. Bloqueado, alterado pelo usuário, quando o próprio usuário acessa o cadastro, que é a configuração da empresa, e bloqueia os envios do e-social. E o mais comum, bloqueio automático, certificado inválido, quando venceu o certificado, tanto do escritório quanto da própria empresa. Quando então, o certificado venceu, o sistema automaticamente ele muda a opção aqui para bloqueio automático, e quando você abre a tela inicial da área de trabalho do e-social, ele vai, ele vai aparecer, só concluir, aqui na área, na tela inicial, nesse cantinho ele vai aparecer uma mensagem em vermelho. Empresa bloqueada, certificado digital inválido. Então, é porque ou o certificado venceu, tanto o certificado da procuração venceu, ou então o próprio certificado da empresa venceu, aí precisa incluir o novo certificado na API do sistema, fazer aquela rotina de adicionar o certificado. Se for o certificado próprio, incluir o certificado e adicionar ele aqui na configuração do e-social, né? Trocar ele aqui para o certificado válido. Se for o certificado via procuração, incluir o certificado no sistema via API. Vou fazer aquela rotina de procurar o certificado, digitar a senha do certificado e executar para incluir ele no sistema. Aí depois eu vou cadastrar a outorga do certificado novo e, posteriormente, vou vincular o certificado na empresa. Então, a empresa fica bloqueada os envios nessas situações. A mais comum é por certificado inválido. E ele aparece uma mensagem aqui na área trabalho, na tela inicial, bem como essa do tempo médio de envio, porém ele vai mostrar que a empresa está bloqueada, os envios para o e-social devido ao certificado inválido. Aí você precisa verificar se o certificado venceu, seja o próprio da empresa ou a procuração. Cadastrei, então, cadastrei o certificado, fiz a configuração da empresa, vou cadastrar a lotação tributária. Então, aqui em lotações, posso colocar a data, essa data padrão, ele vai puxar pela configuração do e-social. Na descrição, você pode colocar o próprio nome da empresa ou colocar uma descrição que vocês utilizem como padrão para todos os clientes. Eu costumo colocar dessa forma. E aí, selecionar o tipo de dotação tributária. Nunca deixar essa opção não se aplica,
porque ele vai gerar 1020 com XML vazio. Ele não vai carregar os dados dentro do XML. A1, utilizado para as empresas do Simples e também para as empresas de classificação tributária 99. A2, para obras de construção civil, né? Então, geralmente utilizado para empresas construtoras. A3 e A4, A3 para pessoa física, tomadora de serviços, A4 para pessoa jurídica, tomadora de serviços. Então, e a 21, classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da pessoa física. Então, a 21 é utilizada para quando é pessoa física. As mais usadas, né? A1, A2, A4 e a 21, dependendo da região. Sei que ali na região ali de Itajaí, né, que é a região portuária, tem bastante empresas de embarcação, né? Então aí utiliza a anotação tributária de acordo com, né, com a atividade, que aí tem essa embarcação inscrita em regime especial brasileiro, é operador portuário, né, tomador de serviços de trabalhadores avulsos. Então, daí é de acordo com a atividade da empresa. Me recordei agora que tem a região de Itajaí, que tem Itajaí, Joinville, que tem bastante atividade portuária. E a tabela GPS você vai vincular a tabela que está vinculada lá no cadastro da empresa. Aqui tem um detalhe que, quando é empresa do Simples ou empresa que não tem alocação de mão de obra, você pode utilizar a tabela GPS A1, geralmente é essa que está vinculada lá na configuração da empresa. Quando há empresas com alocação de serviço, com alocação de mão de obra, geralmente as empresas que terceirizam mão de obra, construção civil, aí você precisa avaliar a tabela de GPS que você vai vincular na lotação, que aí possivelmente a empresa ela vai ter mais de uma lotação tributária cadastrada de acordo com o regime que ela vai atuar, principalmente as empresas concomitantes. As empresas concomitantes, ela vai ter tanto a tabela GPS vinculada de acordo com os anexos ali do Simples, né, o anexo 3, o anexo 4 ali, e o anexo concomitante, e o campo outra empresa você vai vincular quando essa alotação tributária é referente a uma empresa tomadora de serviços, né, ou então uma obra, um CNO que está cadastrado para aquela empresa, para que quando suba as informações para o social, ele faça a leitura dessa alotação tributária cadastrada e vincule para aquele tomador de serviços. Até quando você vai cadastrar, né, o tomador de serviço aqui na rotina de terceiros, quando você vai fazer a configuração da empresa, dependendo da opção que você seleciona, o sistema dá uma mensagem de que é preciso vincular uma alotação tributária para a empresa. Então, cadastrei a alotação tributária, então são os dois passos, a configuração inicial e a alotação tributária. Feito isso, eu posso transmitir os eventos iniciais, que é o S1000, que é o cadastro do empregador, lá dentro do e-social, a S1005, que é o cadastro do estabelecimento, então eu posso ter vários estabelecimentos, se for uma empresa com filiais, ou eu posso ter vários estabelecimentos, se é empresa que tem alocação de mão de obra, que aí sobe, que nos casos em que sobe a S1005, eu tenho a S1020, que é o cadastro da alocação tributária. As 1200, elas não processam se não tiver uma S1020 cadastrada no social e se não tiver uma S1020 cadastrada corretamente dentro do sistema. Ele não cria dentro do XML a tag com o código, que vai levar esse código aqui, com o código da anotação tributária para poder transmitir a informação para dentro do e-social. E também que faz parte dos eventos iniciais, as S1010, que são as rúbricas, né? São os eventos que você vai utilizar na folha. Na primeira carga, ele vai subir alguns eventos, ele não vai subir todos os eventos que tem aqui, todas as rúbricas, né, que tem cadastrado dentro do sistema, porque ficaria inviável até o envio, né, iria demorar bastante para transmitir, porque só o sistema tem mais, dependendo do local, tem mais de 1.000, 1.200 eventos cadastrados.
Então, ele vai fazer uma carga inicial dos eventos, das rubricas, e aí, conforme você vai utilizando os eventos na folha de pagamento, o próprio sistema vai identificando os eventos e vai criando as S1010 na área de trabalho para transmitir para dentro do e-social, para quando chegar o envio das 200, esses eventos já estarem lá dentro do ambiente do e-social. Então, vou selecionar os eventos de tabela, e ele vai habilitar aqui esse campo data limite. Essa data limite, você vai colocar a mesma data que você configurou aqui nas configurações iniciais. Então, se eu configurei a data com 1/4/2026, é essa data que eu vou informar aqui. Se eu tivesse configurado com 22/4/2026, era essa data, 22/4/2026, que eu iria informar aqui nesse campo data limite. Se eu não informar nada e clicar em executar, ele vai me dar essa mensagem, parâmetro data limite requerido. É esse campo aqui que precisa ser preenchido. Então, para os eventos iniciais, você não precisa selecionar mais nenhuma outra informação. Ele já vai trazer a empresa selecionada. Quando você selecionar os eventos iniciais aqui, ele já vai habilitar como campo obrigatório a data limite. Eu preenchendo a data limite, eu clico em executar. Para que o sistema, então, carregue os eventos iniciais. Aqui ele não vai gerar esse 1000, porque eu já tinha transmitido hoje de manhã para poder testar os eventos. E aí eu só zerei os envios ali de alguns eventos para poder gerar agora à tarde de volta. Então a esse 1000 ela já está processada. Então ele gerou aqui a 1005 e a 1020. A 1005 o cadastro do estabelecimento e a 1020 que é a anotação tributária. Se eu abrir o XML aqui, ele vai me trazer os dados. Se eu clicar em XML e ele apresentar uma mensagem na tela de XML vazio, é porque alguma coisa no cadastro, principalmente no cadastro da anotação tributária, está incompleto. O que tem pego bastante no cadastro da anotação tributária é que as empresas que optaram por esse cálculo patronal novo, você precisa vincular a anotação tributária em mais duas telas. As empresas que não optaram, não foi feita essa opção do cálculo novo, você só precisa cadastrar aqui nessa tela de anotação tributária que ele vai gerar F1020 e vai processar. Se a empresa optou pelo cálculo patronal, por essa nova opção de cálculo patronal, além de você cadastrar a anotação tributária nesta tela, você precisa acessar aqui as configurações, configurador inteligente. Essa tela ele demora um pouquinho para abrir. Enquanto abre, eu só vou desabilitar aqui as notificações do WhatsApp, para não ficar aparecendo, ficar chato. Só um minutinho. Bom, a tela abriu. Então,
Quando a empresa opta aqui em cálculo patronal e social, ela optou pelo cálculo patronal, que é a nova opção, que aí ele atualiza as informações e faz uma auditoria quando você transmite o fechamento da folha. Eu preciso vincular, preciso, primeiramente, cadastrar a lotação tributária nessa última aba aqui, lotação tributária. Então, aqui eu vou colocar se é estabelecimento ou se é tomador, vincular o código do FPAS da empresa, e aqui embaixo, informar a competência e ano que terá a validade e o início de validade dessa lotação tributária. Tem a mesma regra da configuração inicial do E-Social. Empresa nova é o mês de abertura da empresa. Empresa transferida é o mês de início da responsabilidade do escritório. Cadastrei essa lotação tributária, eu preciso vincular ela aqui na minha filial. Eu preciso, se a empresa tiver várias filiais e cada filial tiver uma lotação tributária, eu preciso fazer esse vínculo em cada uma das filiais. Ou então, nos tomadores. Eu vou selecionar a filial, aqui na última aba, cadastro da lotação, eu vou informar a competência inicial, vou selecionar se é estabelecimento ou se é tomador, e vou clicar aqui nos 3 pontos e buscar a lotação tributária que já vai estar cadastrada, ela vai habilitar aqui. Eu concluí o cadastro. Então, digamos que ela seja do código 515, ela é do comércio, e ela tem o tipo de lotação 01. A competência inicial é abril de 2026. Cadastrei a lotação, vim aqui na aba filial, na última aba cadastro a lotação, a competência inicial abril de 2026, a origem da lotação é estabelecimento, ela não é de um tomador, e o código da lotação, eu só vou selecionar aqui, que é aquela que eu já havia previamente cadastrado. Então, quando a empresa utilizar o cálculo patronal, além de eu cadastrar a lotação tributária, eu preciso vincular ela na filial. Se eu não fizer essa vinculação, o sistema ele vai gerar o XML vazio e não vai transmitir as informações para dentro do E-Social. Ele vai rejeitar o envio da S1020. Aqui, então, ele já processou as informações, então não voltou nenhuma informação rejeitada, não voltou nenhuma informação pendente. A informação já está lá dentro do E-Social. Clicando aqui, filtrando, né, pelo evento, consigo ver que ela está processada. Aqui, em filtros, eu posso consultar pela transação. Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas as transações que já foram geradas, e ali o tipo de transação, se é inicial, se é retificação, que é. Se eu selecionar essa aqui, por exemplo, ele vai filtrar aquela transação ali, em qualquer um dos estados que ela estiver. Então, a única coisa é que quando a gente clica no filtro, para recolher a tela, você precisa clicar novamente aqui nessa parte cinza, porque dependendo do monitor, ele pode esconder os eventos aqui embaixo. Então, aí, se eu consultar por transação, ele vai me trazer aquela transação que eu consultei, que eu filtrei. Se eu quero verificar as informações de mais de uma empresa, eu posso deixar o campo aqui em branco e clicar em filtrar. Ele vai mostrar todos os eventos que estão sendo enviados aí de todas as empresas. Para fazer um filtro mais enxuto, eu posso utilizar o campo grupo de processamento. Então, digamos ali, chegou 4 empresas novas para o escritório que vieram transferidas, e eu quero ver se todos os eventos dessas 4 empresas estão sendo enviados. Posso criar um grupo de processamento ali, aqui na rotina de grupo de processamento, só para eu consultar aquelas empresas, que aí evita de eu ficar até trocando, logando nas empresas. Eu posso selecionar aqui o grupo de processamento que eu tiver previamente criado, e clicar em filtrar, ele vai me mostrar
em todas as abas aqui, os eventos que estão sendo enviados, se tem algum evento pendente, aí para eu identificar qual que é de qual empresa que é aquele evento que está pendente, eu consigo aqui nessa tela lateral, em alterações no sistema, eu consigo verificar aqui de qual empresa que é aquele evento que está sendo enviado. Então, por exemplo, tem um evento pendente aqui, eu preciso saber de qual empresa que é. Eu dou uma olhadinha aqui do lado, é da empresa 37. Aí sim, eu logo na empresa 37 para fazer a correção daquele envio. Então, aqui eu tenho vários filtros aqui que auxiliam bastante na hora de você consultar as informações que já foram processadas, ou então, se tem alguma coisa rejeitada aqui na área de trabalho do e-social. Pessoal, tranquilo até aí? Mande um joinha ali para mim, para eu saber se está tranquilo, se eu precisar revisar alguma coisa, voltar em algum assunto. Então, aqui a gente chegou na parte de envio dos eventos iniciais. Então, a última parte seria configuração quando alteração de classificação tributária. No caso, empresa que foi excluída do Simples, ou então uma alteração de porte. O que que ocorre? A empresa ela foi excluída do Simples. Eu vou precisar acessar a configuração inicial da empresa, do e-social da empresa, e criar uma nova configuração. Porque quando eu gravo a data inicial aqui, o sistema não deixa eu alterar a data da configuração que já foi criada. Tá? O caminho aqui seria criar uma nova configuração, ou existem outras formas que quando a data foi, porventura, foi informada uma data errada, aí para não ter que excluir tudo e refazer, a gente consegue alterar via banco de dados. Mas nesse caso, a empresa foi excluída do Simples em janeiro, e ela precisa, então, alterar a classificação tributária dela de 1 para 99. O que eu preciso fazer? Criar uma nova configuração a partir da data em que houve a alteração. Como essa ali é abril de 2026, vamos pular já lá para maio de 2026, digamos que essa empresa foi desenquadrada em maio. Você vai colocar a identificação do ambiente 1, né, porque seria que é a base de produção do e-social, nesse caso é a 2, porque é a produção restrita. Vou informar o mesmo grupo de faseamento, porque o que altera é o porte da empresa e não o faseamento. Processo a matriz sim, e classificação tributária, eu vou alterar ela, seja para 99, ou então aqui se enquadrar de acordo com o novo regime da empresa. Então, fazendo isso, essa alteração, quando salvar, o sistema ele vai gerar uma nova S1000 para transmitir para o e-social a partir daquela data. Então, a partir de 1º de maio, a empresa passa a não ser mais do Simples Nacional. Então, ela obrigatoriamente vai ter a tributação cheia dentro da folha de pagamento. Aqui eu posso até salvar as informações, mas ele possivelmente não vai gerar esse 1000, porque ele só vai gerar a partir do dia 1º de maio, essa alteração. Você pode tanto fazer a configuração do zero, como você pode duplicar da configuração já existente, alterando só os campos que você precisa alterar. Aí você clica aqui nessa opção, botão direito marca todos e desmarca o campo data, para ele não criar com a mesma data da antiga. Quando eu clicar em novo, ele vai duplicar a configuração que você já tinha e só vai deixar o campo da data ali em branco para você preencher aí aquele campo. E aí você faz a alteração da classificação tributária. Quando você salvar, o sistema vai gerar uma nova S1000.
Lembrando que, se os eventos da folha já foram enviados na competência e você está fazendo a alteração depois, primeiro, o ideal é que primeiro você exclua os eventos da folha, começando para as empresas que são por regime de mês seguinte, pagamento mês seguinte, você começa primeiro excluindo as S1210, para depois você excluir as 1200. As empresas que é pagamento competência, que é regime de competência, aí como a 1210 envia a informação dentro do mês, aí você pode selecionar as duas, tanto a 1200 e a 1210, para ele fazer a exclusão junto. Tá? Tem essa diferença, então, quando você precisar fazer exclusões de eventos da folha. Aí eu vou salvar para que o sistema gere a nova S1000 para levar a informação lá para dentro do e-social. Então, situações em que ocorrem essa alteração. Quando a empresa é excluída do Simples, quando a empresa é do MEI e ela foi excluída do MEI, ou a empresa ela trocou o regime, né, fez migração do MEI para o Simples Nacional. Quando a empresa ela não é do Simples, ela é do Real Presumido, mas ela, por algum motivo, ela está voltando para o Simples no ano corrente. Então, são algumas situações em que você precisa alterar a classificação tributária da empresa, para que quando você mandar as informações para dentro do ambiente do e-social, lá dentro ele gere as informações corretas, não gere com divergência do que você calculou aqui dentro do sistema. Bacana? Pessoal, fazer 5 minutinhos de intervalo só para eu trocar minha água e no retorno, aí a gente já abre para as dúvidas de vocês, tá ok?
Pessoal, então, a partir de agora, vocês podem enviar ali as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês no chat, e eu vou estar respondendo na sequência. Então, fiquem à vontade para enviar as dúvidas de vocês. Pessoal, só aproveitando, então, como a Angélica comentou no início, nós temos o setor de projetos e serviços aqui na New Valley, que a Liliane é a coordenadora desse setor. Então, se caso vocês receberem novas empresas, empresas transferidas, questões ali de importação da folha de pagamento do E-Social, que é um trabalho bastante moroso, né, burocrático. Então, toda a parte de serviços relacionada à folha de pagamento e também aos outros módulos, vocês podem entrar em contato com a Liliane, ela vai estar orçando as horas ali e encaminhando a demanda para um dos consultores, seja da folha de pagamento ou então seja da parte tributária. Também a parte relacionada ao Zen, treinamentos, configurações, treinamento de novos colaboradores. Então, a Liliana é encarregada de toda essa parte. Eu vou deixar o contato dela aqui no chat para vocês. Aí vocês podem estar entrando em contato com ela, tá? Caso vocês tenham alguma demanda relacionada a esses assuntos que eu comentei. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão referente ao conteúdo que a gente viu aqui das configurações iniciais do E-Social, pode deixar a mensagem aqui no chat que eu vou estar respondendo vocês.
Oi, Marcos. Boa tarde. Oi. Aqui. Eu acho que as mensagens não estão aparecendo aqui no chat da sala. Não estão? Não, porque Ah, o pessoal está mandando pergunta e não está. apareceu aqui. Pessoal, quem tiver pergunta, eu acho que pode levantar a mão aí, só para a gente saber quem é que está com pergunta e não está conseguindo resposta. Levanta a mão, faz sinal, a Vanessa. Realmente, então não está vindo as mensagens por chat. Vanessa, tu tens um microfone aí? Podes abrir o microfone, pode fazer a questão pelo microfone, o que tu acha? Pode ser? Oi, Oi, estamos escutando, pode fazer a pergunta. aqui a gente geralmente, quando faz o cadastro da nova empresa, a gente cadastra a 10, 20 e ela está sempre gerando com o XML vazio. Eu vi ali que ele demonstrou o campo onde faz o cadastro, a gente faz igual e mesmo assim sempre está vazio. Certo. Aí, nesses casos, você precisa verificar. Deixa eu compartilhar novamente. Nesses casos, você precisa verificar se a empresa fez essa opção aqui do cálculo patronal, tá? Que aí, fazendo essa opção do cálculo patronal, que fica aqui em cálculo patronal e social novo, você precisa cadastrar a anotação tributária nessa tela, quando você faz a configuração do e-social, né? Aí o cadastro normal, que é o que você já fazia antes da anotação tributária. Aí você tem essa aba aqui, ela só fica disponível aqui no menu configurações do configurador inteligente. É a última aba. Então você precisa vincular a lotação tributária aqui nessa aba lotação tributária 4, onde você vai informar se a origem da lotação é do estabelecimento ou do tomador, vincular o FBAS, o tipo da lotação, aqui embaixo informar o mês, né, a competência de início dessa lotação tributária, e além desse cadastro aqui, você precisa vincular ela dentro da tua filial. Então, se a empresa tem matriz e filiais, e cada filial tem o código de FPS de tributação diferente da matriz, aí cada filial tem uma lotação tributária, então você vai precisar vincular a lotação da matriz e a lotação das filiais. Aí fica aqui embaixo, nessa aba Cadastro da Lotação. Você vai informar a competência inicial, o estabelecimento de origem, né, se é o estabelecimento ou se é tomador, e aí vincular o código da lotação tributária que você cadastrou antes aqui nessa aba 4. Se a 1020 ela já está rejeitada por XML vazio, você precisa excluir aquele evento rejeitado, porque ele não vai carregar as informações lá dentro. E aí você consegue gerar ele de volta aqui pela tela dos específicos empresa. Então, você vai vir em cadastros específicos empresa, lotação tributária por empresa. Se caso o cadastro da lotação ainda não constar aqui, você vincula a lotação tributária aqui nessa tela e clica nesse botãozinho aqui, gerar o registro selecionado para o ambiente do e-social. Quando você clicar aqui, ele vai carregar a nova S1020 na área de trabalho do e-social para fazer o envio. Mas, basicamente, o XML vazio da S1020 é por conta dessas empresas que optaram pelo cálculo patronal, que aí precisa fazer, além da configuração que você já fazia anteriormente, você precisa vincular nessa quarta aba adicional aqui e também vincular na filial. Eu consegui visualizar em uma outra tela que realmente a Vanessa tinha mandado pergunta, ela não fica aberta aqui, eu acho que uma limitação dessa chamada. Mais alguém tem alguma pergunta? Se precisar, pode levantar a mão, e aí pode abrir o microfone, igual a Vanessa fez. Não.
Eu acho que aí, então, vocês acabaram... Marcos, só me confirma. Tu conseguiu receber ali no chat o link das gravações? Recebeu ali na tela de chat? Senão eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar como que o pessoal... Que só tem a mensagem que eu mandei. Ah, então é por isso. Tipo, eu também consigo só ver a minha mensagem. É, Então a gente estava se iludindo que a mensagem estava indo. eu acho. É, bem isso aí mesmo. Deixa eu ver, porque tem uma outra tela que eu consigo ver as perguntas. Peraí. Não tem nada no chat, a Maria Guimarães falou, isso mesmo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Marcos, se puder, para de compartilhar a tua, e daí eu vou compartilhar a minha. Aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que vocês vão acessar os treinamentos gravados, tá? Então aqui eu abri o YouTube. Na parte de cima, aqui na consulta, vocês vão colocar @nilvale.treinamentos e vão dar um Enter. E aí aqui vai aparecer essa página com essa logo nova da New Vale, né? E tá New Vale Treinamentos. Aí vocês vão clicar nessa página de New Vale Treinamentos e vai estar aqui. Aqui temos a gravação do dia 31 de março, que foi de DIRF, 9 de abril, que foi de DCTF Web, de 9 de abril também, que foi de DIRF, e de 2 de abril, que foi de DIF. Então, aqui a gente tem as gravações antigas. É nesse mesmo local que vocês vão conseguir visualizar a gravação do treinamento de hoje. Então, é só deixar processar um pouquinho, né, essa gravação. No decorrer do dia de amanhã, vocês já vão conseguir ter acesso nesse canal do YouTube, ao treinamento do dia de hoje também. Agora, outra informação, todos conseguiram pegar? Tudo certo? Então, só colocar no YouTube, @nilvale treinamentos, e acessar esse canal. Quando vocês colocarem New Vale Treinamentos, vocês vão poder ver que mais para baixo tem até outros treinamentos que é mais antigo, tá? Esse daqui é o canal mais novo que a gente tem, que a gente está colocando agora esses treinamentos novos. Tá tudo com logo novo aqui, então é aqui que vocês vão acessar. Todos conseguiram pegar, né? Agora eu vou compartilhar com vocês outra tela que vai ser dos contatos que eu passei aqui. Ó, então aqui eu coloquei o contato da Liliane. Caso vocês necessitem conversar algo de solicitação de consultoria exclusiva, onde que um consultor vai ficar disponível para a contabilidade de vocês, para a gente visualizar e eliminar as dúvidas em DIRF e social em qualquer situação da folha de pagamento, vocês podem solicitar essa consultoria para a Liliane via esse WhatsApp aqui. Então, é 99102 9536. Vou botar assim para ficar um pouquinho mais fácil para vocês identificarem o número, tá? 99102 9536, código de área é 047. O meu contato para tratar sobre questões de atendimentos que vocês abriram via chat, que vocês estão com alguma dificuldade, querem relatar algum ponto que foi que vocês tiveram referente a esses atendimentos via chat, vocês vão falar comigo via esse contato aqui, que é 99241 7739. Código de área também 047. E aqui a gente tem o link, né, o @nilvale treinamentos que eu mostrei para vocês. Conseguiram pegar os contatos por aqui? Vou aumentar um pouquinho. Meu contato é 992417739 e o da Liliane 99102 9536. Então é isso, pessoal. E que o pessoal já fez um joinha aí, eu acho que já deu tempo de vocês pegarem todas as informações. Alguém está com dúvida? Levanta a mão, porque vocês estão me mandando um joinha, né? A gente tem do ladinho ali, tem um levantar a mão. Se tem alguém que ficou ainda com dúvida, levanta a mão.
Se ficar acanhado por fazer a pergunta, podem até me mandar a pergunta ali no WhatsApp, enquanto que a gente está com a chamada ativa. Tudo bem? Tudo certo? O Marcos conseguiu esclarecer tudo para vocês. Semana que vem tem o treinamento novamente, né, da segunda parte do E-Social. Marcos, queres finalizar? Por fim, eu parabenizo novamente vocês, né, a presença de vocês por aqui. Que bom que vocês estiveram para aprender muito mais a respeito do questor. Passo a bola para o Marcos finalizar, se despedir de vocês. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, Angélica, pela oportunidade. Essa foi a minha primeira vez passando como se fosse, é praticamente um EAD, né? Então, estou bastante, um pouco nervoso. Espero que no próximo já esteja mais tranquilo. Agradecer muito pela participação de vocês, pela presença de vocês. Todo o conteúdo que a gente elabora é sempre pensando no melhor e no dia a dia dos clientes, no que vai melhorar, né, o trabalho e toda essa questão, principalmente com toda essa carga tributária que está vindo agora com alterações de DIRF, reforma tributária, né? Então, esses treinamentos são muito pensados para que amenize um pouco também a carga de que vocês têm no dia a dia, no trabalho de vocês. Então, no mais, fico muito grato pela oportunidade e pela presença de vocês. Uma boa tarde para todos.